Todo bom gestor do tempo é bem-sucedido em planejar suas ações. Ele tem os objetivos claros, muito bem definidos, ele consegue listar quais são as ações necessárias para chegar neste objetivo e ele planeja dentro ali das suas semanas as ações necessárias para que esse objetivo seja atingido e consegue determinar as prioridades, lidar bem com os imprevistos. Mas tem algo que todos os bons gestores do tempo também fazem e que talvez você ainda não tenha percebido ou que você talvez não saiba. Todos os bons gestores do tempo se relacionam bem com essas 4 áreas da vida que eu vou falar para você hoje nesse vídeo e que eu vou te dar dicas práticas de como que você pode fazer isso também de maneira intencional no seu dia a dia. Quais são essas 4 áreas? Sem mistério. Todo bom gestor do tempo que tem uma boa relação com a vida, ele vai dedicar tempo à sua área espiritual, à sua área mental, à sua área emocional e à sua área física. E ele não negocia o desenvolvimento dessas 4 áreas, tornando as atividades relacionadas a ela rotinas dentro da sua vida. Por isso, que dentro dos meus métodos, dentro do DNA produtivo, eu ensino você a colocar na sua agenda como prioridade os seus compromissos e as suas rotinas. Porque o que acontece é que com o andar do dia, as tarefas elas vão aparecendo e nós temos uma tendência muito grande a deixar de lado essas rotinas que vão sustentar a nossa produtividade. Nós deixamos muitas vezes de nos exercitar para trabalhar um pouquinho mais. Você deixa de fazer a sua oração ou de ir à missa, de passar ali na igreja, ajoelhar e fazer o seu momento de penitência porque o dia está muito corrido, tem muita coisa para fazer. Você deixa de estudar, de ler aquele livro porque você está muito cansado mentalmente com as demandas do dia. Ou você acredita que não consegue fazer aquela meditação porque você é uma pessoa emocionalmente muito agitada. Saiba que é o contrário disso. Primeiro, você tem 100% do controle sobre a sua vida e sobre o seu tempo. E o que vai ajudar você a acreditar nisso e a realmente se sentir no controle são as ações rotineiras que você tem dentro da sua agenda, dentro do seu planejamento. Então você precisa ter no seu planejamento diário momento para desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver a sua mentalidade, olhar para as suas emoções e desenvolver a sua saúde física. Como que você pode fazer isso? Com atividades simples. Em 30 minutos no seu dia, ao longo do seu dia, você vai conseguir desenvolver de maneira intencional essas 4 áreas e vai fazer muita diferença lá na frente. O que acontece muito é que a gente fica esperando o momento certo, fica esperando a ocasião ideal e não precisa acontecer. Um bom gestor do tempo, ele vai fazer o melhor que ele pode na condição que ele tem e ele vai buscar ser consistente antes de ter uma excelência, antes de ter uma grande qualidade, porque você precisa entender, dentro das suas rotinas, primeiro você começa e depois você melhora. Então vamos lá, agora de maneira prática. Como é que você consegue desenvolver a sua espiritualidade? Pega ali naquele momento em que você acordou, você acabou de acordar e você acredita que não tem um grande tempo para fazer a sua oração, o seu devocional ali em silêncio, com tranquilidade. Se você tiver esse tempo, coloque dentro da sua rotina. Logo pela manhã, a primeira ação do seu dia, aquela ação de ler um devocional, de assistir um vídeo ali da homilia do dia, de rezar o seu terço, de rezar o seu rosário, ou simplesmente de fazer 5 minutos de oração e agradecimento enquanto você escova o dente, de maneira intencional, agradecendo verdadeiramente a Deus pela oportunidade
oportunidade de mais um dia, por tudo aquilo que você está sentindo, por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. A melhor parte para você fazer uma boa oração é na parte da manhã. Com 5 minutos você começa a desenvolver a sua espiritualidade e a se conectar com tudo aquilo que Deus tem para você. Você desenvolve a sua camada espiritual. Depois você precisa desenvolver a sua camada mental. É preciso todos os dias desenvolver a sua intelectualidade. Exatamente isso. Você precisa entrar e construir uma vida intelectual. É a partir da aprendizagem contínua que você vai se tornar uma pessoa mais interessante, que você vai se tornar uma pessoa que consegue voar mais alto, que consegue atingir os seus objetivos, que consegue lidar melhor com os imprevistos, que consegue entender e enxergar o seu verdadeiro chamado aqui na sua vida, nessa vida carnal. Você precisa estudar, você precisa se debruçar a uma vida intelectual. E você pode fazer isso lendo 2 páginas de um livro todos os dias. Troca aqueles 10 minutos, troca aquela meia hora de rede social onde você está se enchendo de informações que não vão te levar a nada por 5 minutos de leitura, por 2 páginas de um bom livro lendo todos os dias. Você vai ver o quanto que isso vai mudar o olhar e a relação sua com a vida e com o tempo. E para desenvolver as suas emoções, faça 3 minutos de uma boa meditação, de um mindfulness, e você pode começar fazendo isso utilizando todos os recursos que o YouTube traz para você. Se você vier aqui no YouTube e digitar meditação contra a ansiedade de 3 minutos, meditação que para acalmar, meditação contra os ruídos, meditação para me trazer mais tranquilidade, meditação para a visão do futuro, tem tudo que você quiser no tempo em que você tem. Eu mesmo faço mindfulness de 3 minutos todos os dias, logo após o almoço, porque é o momento que eu me sinto mais cansado, que eu me sinto um pouco mais ansioso, porque eu tenho metade do dia para cumprir aquilo que eu planejei e eu criei esta rotina no meu dia. Então, quando eu faço isso diariamente, quando eu vou construindo esse hábito de colocar um fone de ouvido e fazer um mindfulness por 3 minutos e parar um pouco para olhar para dentro de mim, para entender como é que estão as minhas emoções, isso vai me trazendo muito mais para o momento presente, me trazendo muito mais uma tranquilidade interna que faz com que eu me relacione melhor com as tarefas que eu tenho para fazer dentro do meu planejamento. E o último aqui, e não menos importante, é você desenvolver na sua área física. Você precisa ter tempo no seu dia para uma caminhada. Você precisa ter tempo no seu dia para você ir para uma atividade física, para uma academia, para fazer a sua dança, para andar com o seu patins, para andar de bicicleta, para fazer a sua natação. Você precisa ter uma rotina de autocuidado. Porque o que sustenta essas 4 áreas da nossa vida é o nosso corpo físico. E o que nos dá condição de desenvolver-nos mentalmente, emocionalmente e espiritualmente é o nosso corpo físico. Então, o que acontece? Nós precisamos desenvolver este alinhamento. O nosso corpo físico nos dá a condição de entender e de compreender as nossas emoções, que vão nos ajudar a ter tranquilidade e calma para nos desenvolver mentalmente. E quando eu estou buscando um desenvolvimento mental, eu sinto a necessidade até de buscar o alto, de desenvolver a minha espiritualidade. Isso obviamente pode acontecer, né, em um outro formato, de cima para baixo, de braço para cima, do meio, mas o que eu quero trazer nesse vídeo aqui para você hoje é que você realmente tenha tempo, coloque tempo na sua agenda para você desenvolver as 4 camadas que nos compõem. Porque se você não fizer isso de maneira consistente, o que vai acontecer é que você vai continuar lutando contra a vida. Que nós vamos, porque isso também acontece comigo. Eu vejo quando eu bobeio em algumas das áreas, é a hora que eu escorrego, é a hora que as coisas começam a não dar certo. E a gente pode fazer pouco. Nós não precisamos fazer muito, nós precisamos fazer pouco
todos os dias. Essa é a diferença e é isso que vai fazer com que você mude o patamar do seu gerenciamento do tempo. Então vai lá, agora fala para mim aqui nos comentários, qual dessas áreas da vida você precisa desenvolver mais no dia de hoje?